Tem muita gente achando que a coragem começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Quando esse gigante sair, eu avanço. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando na verdade a coragem não é uma resposta de Deus quando o problema acaba. Coragem é uma porção de algo que não é seu, mas que faz com que você persevere independente do que você está sentindo por dentro. Em tempos de crise é necessário coragem. Em tempos de paz, André, também. Coragem para não se acomodar quando deveria estar avançando. Coragem para dar passo de fé mesmo quando está tudo bem. Irmão, o Evangelho não é uma resposta só para dias maus. O Evangelho é o único caminho pelo qual a gente continua de pé. Então você tem que ter coragem até de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo, mas não são mais de Deus para você. Então às vezes a gente tem coragem para começar, mas não tem coragem para se desprender e recomeçar. Porque às vezes temos coragem para dar os primeiros passos, mas quando chega a primeira luta, a gente prefere recuar. Irmão, viver o novo não tem a ver só com sair do velho, mas tem a ver com continuar caminhando enquanto nada acontece. Faz sentido? Enquanto nada acontece, enquanto parece que coisas não estão se movendo, enquanto parece que portas não estão se abrindo, é exatamente nesse lugar que a gente precisa de ainda mais coragem. Coragem não é só para quem está em crise. Coragem é necessária para qualquer pessoa em qualquer estação. Quem sabe o que carrega não tem dúvidas em relação ao futuro que o aguarda. Você está comigo? Diga amém. Coragem tem a ver com a gente se lançar. E às vezes a gente acha que dar passos em direção ao desconhecido significa que você está dando passos incertos. É que quando caminhamos com Deus, por mais que a nova estação seja desconhecida, ela nunca vai ser incerta. Existe uma diferença entre o que é desconhecido e incerto. O desconhecido é porque eu não conheço, não significa que Deus não saiba. Agora o que é incerto, irmão, é que pode dar certo ou não. Tem muita gente caminhando com Deus acreditando que Deus propõe estações incertas. Assim, são muitos de nós que preferem a segurança do conhecido do que o extraordinário desconhecido em Deus. A coragem não começa quando o problema termina. A coragem só existe porque os problemas existem. A coragem só existe porque os gigantes existem. Então não dá para experimentarmos uma porção sobrenatural de Deus se ainda não estamos cheios de Deus. Às vezes o que nos falta não é coragem, às vezes o que nos falta é o próprio Deus, irmão, se movendo dentro de nós, a consciência da presença, a consciência de que eu carrego dentro de mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Olha que interessante, se um herdeiro não sabe que tem uma herança, ele vai morrer sem acessar a herança que estava disponível para ele. Não tem a ver só com o que eu carrego, mas tem a ver com a consciência que eu tenho a respeito daquilo que eu carrego. O poder da consciência dá acesso a realidades que já são suas, mas enquanto você não sabe que tem, você vive como se não tivesse. A coragem precisa partir desse pressuposto, consciência. Eu preciso trazer à minha memória que eu carrego dentro de mim o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Quando eu lembro que o poder que habita em mim ressuscitou Jesus, não dá para ter tanto medo em relação ao futuro. Porque se nem a própria morte, que é o limite final da criação, foi capaz de parar esse poder que em nós atua, não é uma crise financeira, imigratória ou familiar que vai parar você.